meu tá com... Ou se eu mudar pra William. Se tiver na 5G, muda pro William. Mas então o meu tá. Eita, que guerra! Mas se a guerra tá grande é porque Jesus vai fazer coisas grandes aqui, hein? Glória a Deus e aleluia. João, capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. A Bíblia vai dizer que Jesus estava em Jerusalém e era a festa da dedicação. Jesus estava andando ali no pátio, ali de Salomão, ali no templo. A Bíblia vai dizer que os judeus querem apedrejar Jesus. Jesus, ele vai sair dali, porque tem horas que não dá para ficar no lugar de hostilidade, no lugar de maltrato, no lugar de rejeição. Tem horas que a gente tem que entender que a gente não é bem-vindo num lugar e a gente procurar sair dali. Jesus, ele tem essa maturidade. Ele está numa festa, ele está no pátio ali de Salomão, ele está na festa das dedicações, mas quando ele vê que os judeus o querem matar, a Bíblia vai dizer que Jesus vai se retirar dali. Sabe o que eu quero dizer para você esta noite? Que tem lugares que você vai precisar se retirar, porque tem lugares que você já não é mais bem-vinda, tem lugares que as pessoas já não te recebem como te recebiam antes. Você não vai ficar em lugares a ser hostilizado. O Senhor está dizendo assim para você: vai ter lugar que você vai precisar sair para resguardar as tuas emoções. Jesus vai sair dali. E agora Jesus vai para o deserto da Judeia. Jesus vai para o deserto da Judeia e Jesus fica ali no deserto da Judeia. A Bíblia vai dizer que de Jerusalém a Betânia eram apenas 3 quilômetros, ou seja, 30 a 45 minutos de caminhada a pé. Jesus está a 30 a 45 minutos de caminhada a pé até Betânia. Mas quando Jesus está ali em Jerusalém, que que os fariseus querem o apedrejar, Jesus vai se retirar dali. E a gente tem que entender que tem momentos que a gente tem que se retirar de lugares, porque se a gente ficar, a gente será morto. Tem gente que está com as emoções abaladas porque insistiu em ficar no lugar que Deus já lhe mandou sair. Tem lugares que você já não é mais bem-vindo, tem lugares que você já não é visto como era. Aí o Senhor está dizendo para você: sai. Tem horas que a gente tem que sair do lugar da hostilização, tem horas que a gente tem que sair do lugar da humilhação, tem horas que a gente tem que pegar tudo que é nosso e ir para um lugar onde a gente seja bem-vindo, onde a gente seja querido, onde a gente seja quisto. Jesus vai sair dali, do pátio de Salomão, do templo, e vai para o deserto. Tem horas que é preciso ir para o deserto, mas eu quero que você entenda que é melhor estar num deserto, mas com pessoas que te amam, do que estar em pátios, em salões, em palácios, com pessoas que são falsos com você, com pessoas que não querem o seu bem, com pessoas que não vão com a tua cara, porque tem gente que é tão falso com a gente, na nossa frente é uma coisa, por trás é outra. Ei, Deus vai tirar a máscara de pessoas, Deus vai te tirar do convívio de pessoas que são falsas com você, que só te valorizam por aquilo que você pode dar, mas quando você não tem nada a oferecer, querem te apedrejar. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Vou te tirar destes lugares, vou te levar para outros lugares, porque se tem alguém que não te ama, se tem alguém que te apedreja, do outro
outro lado tem alguém que abre os braços, te ama e te acolhe. Nós temos que aprender. A gente não precisa se espremer para caber em roda de ninguém. Você tem um valor, você tem uma essência. Jesus lhe ama, ele quer fazer coisas novas, mas quem tem que tomar o posicionamento é você. Nós não somos tira-o-alvo de Satanás para sermos flechados por pessoas más que muitas vezes nos desprezam, que não gostam de nós. Jesus sai dali e vai para o deserto. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai sair do deserto e vai para Pérea. Em Betânia existia uma família, Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia vai dizer que essa família é amiga de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles têm um carinho por Jesus e Jesus tem um carinho por esta família. Mas a Bíblia vai dizer que Lázaro vai ficar doente, porque eu quero lhe dizer que servir a Jesus não é blindagem para que a gente não remandou e edergue astureplai decovia, não passe por nada, porque tem horas que nós vamos passar por lutas. Servos de Deus adoecem, servo de Deus passa por batalha, servo de Deus enfrenta enfermidade, mas a diferença é que servo de Deus passa com Deus. Deus nos assiste nos momentos de dificuldade, porque tem gente que acha que porque é crente não pode adoecer, tem gente que acha que porque é crente não pode passar por dificuldade. Eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teremos aflição, mas a mesma palavra diz: tem de bom ânimo. Eu não sei qual é a aflição que você está passando, mas eu quero que você tenha de bom ânimo. Eu não sei qual é a luta, qual é a provação, qual é a batalha, nem qual é o deserto, mas eu quero lhe dizer que Jesus não te esqueceu, não te abandonou. Ele está te ouvindo, ele está te vendo, ele está contemplando o teu choro, ele está contemplando o teu gemido. Tá enfermo? E quando a gente adoece, a gente nunca procura um médico de pronto. Não é assim? A gente sente uma dor de cabeça, a gente não vai logo no médico. A gente sente uma dor, a gente não vai logo no médico. A gente sempre tenta se medicar. Vai numa farmácia, conversa com o farmacêutico, toma um remédio, faz um chá. E assim eu imagino que Lázaro fez. Mas a enfermidade não melhorava. A enfermidade cada dia mais se agravava. Aí sabe o que é que Maria vai fazer? Porque quando a gente procura médico, quando a gente procura os recursos humanos, quando esses recursos faltam, quando esses recursos falham, a gente vai para Jesus. E ainda tem um Deus que ouve o teu clamor, ainda tem um Deus que escuta as tuas orações, ainda tem um Deus que se importa com você, ainda tem um Deus que vê o que ninguém vê, porque tem coisas que só você e Deus sabe. E eu quero lhe dizer que Ele vai agir por você, né? Nalabaiando edergia. Lázaro não melhora, ele só piora. E agora Marta e Maria vai mandar um mensageiro ir atrás de Jesus. E eu quero que você entenda que naquele tempo não é o tempo de hoje, porque no tempo de hoje tem o WhatsApp, no tempo de hoje tem o telefone para ligar, tem mensagens para mandar, mas naquele tempo não tinha. Hoje nós temos toda a facilidade da internet, mas naquele tempo não tinha. Marta e Maria vão mandar um recado para Jesus, elas chamam o mensageiro e diz: vai atrás de Jesus. E eu quero lhe dizer que naquele tempo não era tão fácil encontrar Jesus
Jesus, mas um amigo sabe onde encontrar outro. Essa história de dizer não fui porque não sabe onde você estava. Se for seu amigo de verdade, sabe o teu endereço, o número do teu telefone, sabe onde te achar, sabe onde te encontrar, sabe quem é que não vem, quem não se importa comigo e com você, porque quem se importa vai atrás, quem se importa procura, porque gente, há um povo que diz assim, tô tão preocupada, mas é umas preocupações de longe, umas preocupações que não estendem a mão, tô orando, mas é de longe, não tem coragem de chegar perto, não tem coragem de te ajudar, não tem coragem de dizer, conta comigo que eu estou aqui. Amigo de verdade socorre outro, amigo de verdade dá a mão ao outro. A gente vive uns certos tipos de amizade, onde eles só querem estar conosco quando o banquete está na mesa, quando a mesa está repleta, mas no dia mau é difícil chegar um, mas eu louvo a Deus que o amigo de verdade sabe aonde encontrar o seu amigo. Nehebia Sóbia. Ela pega o mensageiro e diz, vai até Jesus e diz para ele que Lázaro está enfermo. O mensageiro vai sair dali e vai fazer uma viagem. E a viagem era de 2 dias. A Bíblia vai dizer que quando o mensageiro encontra Jesus, ele diz, olha, Lázaro está enfermo. Aí Jesus olha para o mensageiro e diz assim, ó, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O mensageiro volta e vai dar a mensagem para Marta e Maria, mas a Bíblia vai dizer que Jesus ainda se demora 2 dias a chegar. Eu imagino a alegria do mensageiro, procurando Marta e Maria e dizendo, olha, Jesus mandou dizer que a enfermidade não é para a morte, mas eu quero que você entenda que quando o mensageiro chegou até Marta e Maria, Lázaro já tinha morrido. Eu imagino Marta e Maria olhando para aquele homem dizendo, você está brincando conosco? Não foi Jesus que você encontrou. Tem gente que está vivendo cenários desfavoráveis aqui, mas eu quero lhe dizer que Deus vai mudar o cenário da tua vida. Tem gente que está vivendo aqui coisas terríveis, dias difíceis, mas eu quero lhe dizer que Deus está te vendo e Ele vai mudar o cenário da tua história. Tem mensagens que chegam para a gente que não combina com o cenário que a gente está vivendo. Mas Deus, Ele vê além, Ele não vê o momento, Ele vê além. Talvez você esteja olhando e diga, eu não tenho nada, e o Senhor está olhando para você e está dizendo, vou transformar numa empresária. Talvez alguém olhe para você e diga, não é ninguém. O Senhor está olhando e está dizendo, vou levantar, vai ser um missionário, vou abrir as portas, vou mover minha mão, vou dar um livro, vai escrever, vou mostrar que sou grande. A maioria das promessas que o Senhor nos faz, muitas vezes não combina com o cenário em que estamos. Porque eu já recebi promessas que eu olhava para mim e dizia, Senhor, só o Senhor para fazer, porque de mim mesmo eu não posso. Eu imagino Marta e Maria olhando para o cenário de morte, e quando aquele mensageiro vem, porque ele vai como mensageiro de Marta e Maria, mas agora ele vai voltar como mensageiro de Jesus. Todo aquele que se disponibiliza a servir será promovido no caminho. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Você pode até ter ido como mensageiro de homens, mas você vai voltar como meu mensageiro.
dinheiro. Nehebia soreplai decóvia. Ei, Jesus está trabalhando para te honrar. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que no meio desta luta, no meio deste percurso que você está vivendo, Deus vai te promover. Tem pessoas aqui que estão passando por problemas tão difíceis, mas o Senhor está dizendo: eu vou te promover. Islia Soares, Islia, eu via tantos questionamentos na tua mente, eu via muita inveja contra a tua vida, Islia, mas Deus manda te dizer que Ele está abrindo uma porta e tem uma cadeira e tu vai se assentar nela. Olha, Islia, o espírito de depressão já tentou te pegar, mas o Senhor diz assim para ti que Ele está trabalhando em teu favor, e a Bíblia diz que agindo Deus, quem pode impedir o agir dele? Levanta a tua cabeça. Eu vejo uma lista de nomes, Isla, e eu vejo o teu nome no meio. Deus vai te promover a algo, e o nome do Senhor será engrandecido, e tu saberás que tem um Deus que cuida dos seus. Escute. Eu imagino Marta e Maria olhando e dizendo: nós enterramos o nosso irmão. Aí eu imagino o mensageiro sem entender nada, porque tem horas que Deus nos leva a dar um recado que a gente não entende, mas eu quero lhe dizer: fale o que o Senhor colocou na tua boca, porque Ele vai se responsabilizar por aquilo que Ele fala. Não, profeta não tem que ter medo de falar o que Deus manda. Profeta não tem que ter medo de entregar o recado. Você entrega, se a pessoa receber bem, se não, é com ela e Deus. Não se acovarde. O Senhor está dizendo para você: não se acovarde, porque Ele vai respaldar as palavras que saem da tua boca. Marta e Maria choram. E eu imagino ela olhando para aquele rapaz e dizendo: você não esteve com Jesus, porque Lázaro já está morto, hoje foi o sepultamento dele. E às vezes a gente fica sem entender algumas coisas, mas eu quero lhe dizer que você não precisa entender, você só precisa confiar. Tem gente aqui que está debaixo de tantas promessas, mas está vivendo um tempo de turbulência tão grande que ela olha assim para o cenário e diz: não, eu acho que erraram a profecia, eu acho que a mensagem não era para mim. Eu quero lhe dizer que é para você sim. E na adversidade Deus faz milagre. Quando o terreno está desfavorável, quando as portas estão fechadas, quando a gente olha para um lado e para o outro e não vê saída, eu quero lhe dizer que é aí que o Senhor age. Não, você não está entendendo. O Senhor está me autorizando a te dizer que Ele está complicando tudo para depois descomplicar. Talvez você perdeu o emprego, a porta se fechou, talvez você ficou sem entender o porquê deste momento, mas o Senhor está mandando eu te dizer que no terreno da complicação é onde Deus vai trazer solução e vitória. Você já prestou atenção? Quando a gente passa por uma grande luta, sempre tem uma grande vitória. Toda vez que a gente passa por um grande mar revolto, sempre tem uma grande vitória na frente. Sabe por que o inimigo quer fazer isso? Para que você venha desacreditar da palavra que Deus lançou sobre a tua vida. E eu quero te dizer que a palavra que Deus lançou sobre a tua vida, ela não cai por terra. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz: falaria o Senhor e não confirmaria? Não, o Senhor falou e Ele vai fazer. Não duvide nenhum momento. Não duvide nenhum momento. Elas estão chorando e a casa está cheia.
E alguém manda avisar para elas que Jesus está vindo. Marta vai se levantar e vai correr ao encontro de Jesus. E eu quero que você entenda aqui que se levantar é necessário. Tem gente que está chorando há muito tempo. Tem gente que não está entendendo porque perdeu. Tem gente que não está entendendo porque a porta fechou. Tem gente que não está entendendo a traição. Tem gente que não está entendendo o abandono. Tem gente que não está entendendo. Lebia sedeque menederécia. Aí o Senhor está dizendo assim para você, eu não perdi o controle. O Senhor está dizendo assim, eu não perdi o controle. Eu estou a agir por você. Ana Caroline Freitas vai ter um pedido de perdão. Sudecóvia, alguém te julgou. Eu via muitos dedos apontados para ti, mas eu vejo o Senhor com uma balança de justiça, e ele diz para ti, Ana Carolina, que ele vai trazer justiça em teu favor. Ele tem a balança e é justa. Te prepara para a mudança, porque eu vejo caixas arrumadas e eu vejo uma chave, Ana Carolina, nas tuas mãos. Deus diz que vai te mudar de um lugar para outro. Fiel é quem prometeu, fiel é Deus. Ela se levanta e ela vai até o encontro de Jesus. E tem horas que a gente tem que enxugar as lágrimas. Tem hora que a gente tem que reprimir a voz de choro e encontrar com aquele que tem todas as respostas que a gente precisa. Ela vai até o encontro dele, ela vai dizer assim, ó Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz, o teu irmão há de ressuscitar. Mas tem horas que parece que a gente fica incrédulo. Tem horas que parece que diante das dificuldades, das lutas, a gente fica incrédulo. Ela olha e diz, eu sei que há de ressuscitar. Ela está falando da ressuscitação vindoura. Jesus está falando do agora. Ela olha para ele e diz, eu sei bem que tudo que tu pedires, Deus te concederá. Marta está vivendo uma guerra da carne contra o Espírito. O Espírito acredita, mas a carne duvida. O Espírito sabe que ele tem poder, mas a carne milita contra. E tem horas que nós estamos nesta guerra. Nós sabemos que ele tem poder, nós sabemos que ele pode mudar, nós sabemos que ele pode operar, mas a nossa carne pecaminosa, ela quer olhar com os olhos naturais. E eu te convido a olhar com os olhos da fé. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu quero te convidar a olhar com os olhos da fé. Porque a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Talvez você não esteja vendo nada, porque tem horas que parece que a gente está com a visão fechada. Aí o Senhor está dizendo para você, creia somente. Tem gente aqui que está dizendo, eu queria tanto que Deus falasse comigo, há tempos que o Senhor não fala comigo, e quando o Senhor não falar com você, eu quero que você se lembre da última mensagem que Ele te deu, porque é ela que vai acontecer. Deus não precisa ficar reafirmando o compromisso que Ele tem comigo e com você, porque Deus é um Deus de uma única palavra. Sabe quem precisa reafirmar compromissos? É o homem. O homem falha, o homem mente, o homem engana, o homem frustra, mas Deus não. Ele é fiel.
Fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Hoje eu quero que você olhe além desta enfermidade. Hoje eu quero que você olhe além do desemprego. Hoje eu quero que você olhe além da luta. Hoje eu quero que você olhe além desta crise. Porque tem pessoas aqui que estão vivendo crises terríveis no casamento. Hoje eu quero que você olhe além desta dor. Hoje eu quero que você olhe além das lutas que você tem enfrentado. Nelebiaya sorekalamai. Olha além, veja além. Derrebiaya sorekalabastu derrécia. Jesus olha para ela e diz: vai chamar Maria. Ela corre e a casa está repleta de pessoas ali, chorando com ela. Marta vem e diz: Maria, o mestre te chama. Ela se levanta e vai até o encontro dele. E o discurso vai ser o mesmo: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Só que o discurso é o mesmo, mas o posicionamento é diferente. Você já ouviu aquela história? É como fala, é o jeito que fala. Maria vai dizer: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela vai se lançar aos pés de Jesus. Sabe o que é isso? Isso mostra uma dependência, isso mostra um respeito, isso mostra sinal de adoração. Sabe sabe qual é o diferencial? Porque tem gente que fala com voz altiva, fala com orgulho, fala para incriminar, fala para tentar comover. Mas Maria não, ela é adoradora. Mesmo diante da dor, ela é adoradora. Mesmo diante da luta, ela é adoradora. Ela se lança aos pés de Jesus. Ela mostra uma dependência nele. Sabe por que tem gente que recebe, pessoas que não recebem? É pela forma que se posiciona diante do mestre. Ela não vai para acusar. O discurso dela é o mesmo, mas o tom é brando. Ela se lança aos pés dele, ela começa a chorar. Nós precisamos ir para os pés de Jesus, mas com o coração aquebrantado, porque tem gente que está indo para os pés de Jesus só cobrar, só cobra aquilo que Jesus não fez, aquilo que Jesus não deu, só cobra, só lamenta, só murmura. Vai para os pés dele, mas abre o teu coração. Ele não é obrigado a fazer nada por mim nem por você. Ele faz porque ele é bom, porque a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, ele continua sendo fiel. Ela se lança nos pés dele. E quando ela se lança nos pés dele, ela chora. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus não aguenta, ele começa a chorar também. Jesus não está apático ao meu e ao teu problema. Sabe o que está faltando? É aquebrantamento. A Bíblia diz que um coração aquebrantado e contrito o Senhor não rejeita. O problema é que a gente vai para Jesus com pedras nas mãos. A gente quer colocar Jesus num canto e obrigar Jesus a fazer por nós. Sabe o que você tem que fazer? Vá para os pés dele, mostre dependência nele. Jesus não saiu como eu queria, não saiu como eu esperava, mas mesmo assim tu continua sendo meu Deus. Eu continuo a te adorar. Eu continuo a te bendizer, eu continuo a te exaltar, porque se tu fizeres, tu é Deus, se tu não fizer, tu continua sendo Deus. Não é porque eu estou passando por este momento que eu vou virar as costas para ti, porque sem ti, Senhor, eu não sou nada. Marta está vivendo um momento de dor, Maria está vivendo um momento de luto, mas em momento nenhum, Maria ela se coloca no lugar de cobrar a Deus, ela se coloca num lugar de humilhação, ela se rende aos pés dele. E sabe o que a Bíblia diz? Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus o exaltará. Sabe o que está faltando para mim e para você? É se humilhar.
Com Jesus não funciona. Se tu não me deres, eu não vou mais para a igreja. Com Jesus não funciona. Se tu não fizeres por mim, eu vou deixar de te servir. Com Jesus não funciona. Com Jesus não funciona. Ela se lança aos pés. Ela se lança aos pés e começa a chorar. E quando ela se lança aos pés, a Bíblia vai dizer que o coração de Jesus vai se mover em íntima compaixão. Duas pessoas com discursos iguais, mas com posicionamentos diferentes. E eu quero que você entenda que o teu posicionamento vai influenciar na tua vitória. O teu posicionamento vai influenciar na tua vitória. Jesus começa a chorar, né? E isso é lindo porque mostra a humanidade. Ele é 100% Deus e 100% homem. Como 100% homem ele se comove, como 100% Deus ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Não, ele vê as tuas lutas, ele vê as tuas lágrimas, ele se compadece de você. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor que é bom, o Senhor é bom, né? Ai. Jesus começa a chorar e Jesus só vai chorar 2 vezes na Bíblia. Quando ele olha para Jerusalém, de Jerusalém, Jerusalém que mata os teus profetas. E agora Jesus vai chorar diante de Maria, ele se comove, ele comove o coração. Sabe o que ele olha para ela e diz? Onde o puseste? Elas diz, vem e vê. Leva Jesus até o teu problema. Não leva o teu problema até Jesus, não. Leva Jesus até o teu problema. Eu não sei, é um desemprego. Pega esse currículo, coloca debaixo dos teus joelhos e começa a orar. É uma dívida, pega esse carnê, coloca debaixo dos teus joelhos e apresenta a Jesus. É uma afronta, pega esta afronta, leva diante de Jesus e mostra para ele a afronta. É uma crise no teu casamento, pega esta crise, leva Jesus até esta crise, mostra para Jesus o tamanho desta crise. Eu não sei qual é o problema que você está a passar ou a viver, mas eu quero te desafiar a levar Jesus até este problema, porque ele resolve. Sabe o que o Senhor diz? Onde o colocaste. O Senhor está dizendo para mim e para você, onde foi que você colocou? Onde é que está o problema? O que é difícil demais para você, mas para mim não é. Eu tenho todo o poder. E a Bíblia vai dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou lhe dar um testemunho pessoal. Eu passei por uns problemas de enfermidade, recebi os exames e não eram exames favoráveis, o negócio não estava bom. Eu peguei todos aqueles exames, levei para o meu quarto, coloquei no chão, dobrei os meus joelhos em cima e disse, Senhor, esses exames dizem assim, mas eu creio que a última palavra na minha vida vem de ti. Eu sei que tu és poderoso para mudar a sentença. O meu corpo foi feito por ti, cada célula, o meu DNA tem a tua assinatura. Jesus, muda o quadro, porque não é o que o homem diz, é o que o Senhor diz. Então eu espero de ti a resposta, né? Alamaya soreblai de kovia naya da gasto de récia. O crente passa problema diferente, o crente dobra o joelho em cima do problema e apresenta para Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente deixou de apresentar para Deus e a gente começou a levar para homens. E eu quero lhe dizer que tem muita gente que quer saber o que é que você está passando para zombar de você. Porque tem gente que não quer ver o teu bem, se faz de amigo. Aí você está passando por um problema difícil, abre o seu coração. Quando é no outro dia o teu nome está nas rodas de fofoca. Tem gente que se
se achega até você, não porque gosta de você, mas para saber o problema que você está enfrentando, não para te ajudar, porque não oferece uma mão amiga. Então aprenda a entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e contar pro teu pai, né? Sabe o que eu tenho aprendido nesse tempo de caminhada com Jesus? É que os verdadeiros amigos nossos são aqueles que ficam felizes com as nossas conquistas. E nem todo mundo fica feliz com a sua conquista. Enquanto você não tem nada, enquanto você é o coitadinho, tá todo mundo ali. Mas quando você começa a galgar lugares maiores, quando compra o carro, quando o casamento chega, quando coloca a empresa, como foi que colocou? Tá roubando aonde? Não tá roubando ninguém não. É a presença de Jesus, é o choro que ninguém viu, é a renúncia que fez, é a busca que o outro não fez. Tem muita gente que não se contenta com a tua vitória. Você prestou atenção que muita gente se afastou de você depois que você começou a prosperar? Muita gente se afastou de você depois que você começou a prosperar? Porque nem todos celebram a tua conquista. E tá lá, como foi que conseguiu chegar lá? E tá nesse emprego, como foi que conseguiu entrar? Guarda os sonhos de Deus no teu coração. E pede a Deus para levantar os amigos dele na tua vida. Pessoas que não vão ter inveja de você. Pessoas que vão te aplaudir quando você estiver lá em cima. Pessoas que vão te dar a mão quando você estiver lá embaixo. Pessoas que vão chorar com você, mas que também vão celebrar com você. Porque para chorar com a gente tem um monte. Tem gente que coloca até colírio no olho, finge um choro falso. Mas para te celebrar são poucos. Onde o colocaste? Ela vai e leva Jesus até lá. E quando ele chega lá, eu quero que você entenda que os sepulcros daquele tempo não são como hoje, eram cavernas. E eles colocavam os mortos ali em cavernas. E eles tampavam com pedras. Eu imagino a multidão quando viu Maria se levantar para ir ter com Jesus, eles olham e dizem, ela vai para o sepulcro chorar, vamos atrás dela. Mas ela vai de encontro a um milagre extraordinário. Quando você se levantar, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias por você. Aprenda a dobrar o teu joelho, aprenda a dobrar o teu joelho, aprenda a contar para o teu pai, aprenda a colocar as tuas necessidades diante de Deus, aprenda a levar para o Senhor aquilo que te incomoda. Queridos, eu aprendi na minha vida. Olha, eu faço supermercado dentro do quarto, minha loja de roupa é dentro do quarto. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou dentro do quarto e digo, Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, olha meu cabelo. Senhor, olha minhas roupas, e o Senhor se levanta em meu favor. Você não precisa pedir nada para ninguém, você só precisa confiar no Senhor, e o Senhor que é fiel, ele vai te ele vai suprir as tuas necessidades. Tem gente que está fazendo textão na internet e achando que está comovendo pessoas, mas tem pessoas que estão rindo de você. Quando Jesus chega em frente ao sepulcro, Jesus vai dar uma ordem. Ele vai dizer, retirai a pedra. Aí isso é maravilhoso. Jesus diz, retirai a pedra. Marta vai para perto de Jesus e diz, Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias, já cheira mal. Sabe o que ela está dizendo? Já é de 4 dias,
cultura judaica, até o terceiro dia eles acreditavam que o morto podia ressuscitar. Então eles levavam um unguento e eles iam ali para ungir o morto. A parenta mais próxima ia ali com aquele unguento e ia ali para ungir o morto, na esperança de ele ressuscitar. Sabe o que Marta está dizendo? Senhor, eu sou cumpridora da lei mosaica, eu sou judia. Eu estive aqui ontem. Ele cheira mal, o corpo do meu irmão está em decomposição. Mas a palavra de Marta não muda o que Jesus foi fazer ali. E eu quero lhe dizer que o Senhor não precisa de indicações para fazer o que Ele vai fazer na tua vida. Dizer que não gosta de você não vai impedir o que ele já disse que faria. Dizer que não vai com a tua cara não vai impedir o mover de Deus na tua vida. Dizer que você não presta não vai Deus não precisa de sugestões humanas para fazer na nossa vida aquilo que ele já decidiu fazer. Se Deus já decidiu fazer, pronto, acabou. Você não tem que se preocupar com o que A e B fala. O que importa é com o que Jesus fala. E ele já decidiu ao meu e ao teu respeito. Jesus não está condicionado à opinião humana. Porque se Jesus tivesse condicionado à opinião humana, nem eu nem você estaríamos aqui. E graças a Deus que Jesus não está condicionado à opinião humana. Porque são tantas opiniões contra nós. Alguém olha pra gente, nem tem afinidade conosco, nem nos conhece, viu uma vez e diz, já não gostei dela, não gosto dele. Mas Jesus não se condiciona à opinião do homem. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Porque ele não se condiciona à opinião de ninguém. Já pensou se ele precisasse de opinião humana para agir nas nossas vidas? Mas ele não precisa. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele não vê como o homem vê. Ele olha para o que está dentro. Ele olha para o meu e para o teu coração. Alguém está olhando para a marca do teu carro, para a marca da tua roupa, para a marca da tua bolsa, para a casa que você mora. Mas Jesus está olhando para o coração quebrantado que você tem. Jesus está olhando para o espírito adorador que você tem. Se você dependesse de opiniões humanas, você já teria morrido. Porque alguém olhou e quis boicotar você naquele emprego, porque alguém olhou e disse, ela não merece estar na posição que está. Alguém quis estar na tua posição, mas Jesus olhou e disse, eu quero ela, vou usar ela, vou levantar ele. Sabe por que a inveja de você? Porque Jesus te escolheu. E talvez você mesmo olhe para você e diga, eu não tenho todas as qualidades, mas você tem um espírito adorador, você tem um coração voluntário, você tem um coração voltado para o Senhor, e é isso que chama a atenção de Deus. Não é o quanto você tem na sua conta, porque a Bíblia vai dizer que dele é o ouro, dele é a prata. Deus não está preocupado com a tua condição financeira, Deus não está preocupado com a marca da tua bolsa, nem onde você mora. Deus está olhando para a tua alma e está dizendo, me agradei dele, me agradei dela, vou levantar. Deus não precisou da opinião dos irmãos de José para fazer José governador. E eu quero que você entenda isso, que Deus não precisa da aprovação de ninguém. Deus só precisa achar graça em você e ele vai te levantar.
Naramassou, lebiaço de récia. Não bata no peito e diga: eu sou amado, meu pai me mima. Nós temos um pai que nos mima, um pai que nos ama. Ei, a gente passa por muita turbulência, mas a gente vive debaixo de milagre. Tem gente que não entende a nossa vida. Menina, não trabalha, mas veste bem, come bem, mora bem. É o pai que me mima. Menina, não sei como é que tá com uma clínica dessa. Menina, não sei como foi que chegou no topo. Não é porque tem um Deus que é fiel, que cuida, que achou graça em você, que viu o espírito de adorador que você tem. Aí disse: vou honrar, vou levantar. Por isso a inveja do inferno contra a tua vida. Às vezes, quem nos inveja, muitas vezes quem nos inveja é quem tem mais do que nós. Vocês sabiam? Você está dizendo: eu não tenho nada, mas é uma inveja. É o brilho. É o brilho do Espírito que está sobre você. Aí quando você chega, esse brilho vai ofuscando os demais. Aí tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Você é mimado de Deus. Você é cuidado de Deus. O Senhor olha para ela e diz assim: ó, o Senhor não dá ouvidos àquilo que ela fala. Aí isso vai me dar uma lição importante. Nós não precisamos dar ouvidos para quem não anda no mesmo propósito que nós. Aprenda a fechar os ouvidos para quem não serve ao Deus que você serve, para quem não vive na mesma intensidade que você vive, para quem não busca da mesma forma que você busca, para quem não adora da mesma forma que você adora, para quem não vive os milagres que você vive. Tem horas que a gente precisa fechar os ouvidos para esse povo, porque não entendem de milagre, não entendem de Deus, não conhecem Deus, não sabem como Deus age, aí querem meter o bedelho naquilo que não conhece. Sabe o que você tem que fazer? Não dê ouvidos, continua marchando, porque tem gente que olha e diz: não faz o concurso não, que você não vai passar. Você não vai passar. Não dê ouvidos, não abre essa empresa não, porque se você abrir essa empresa vai falir. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos às palavras dos opositores que tentam a todo custo tentar te minar. Gente que não anda, que quer te paralisar porque não anda. Gente que não consegue nada e quer que você fique um nada também como ele. Tem gente que vive a mesma vida, a mesmice, vive ali parado, sentado, estagnado, procrastinado. Aí quer que você viva a mesma vida. Tem pessoas que a gente vai falar dos nossos sonhos para ela olha e diz: ah, não, mas o mercado tá difícil, mas o Brasil está em crise. Ei, você não entendeu? Eu não vivo sob o governo do Brasil, eu vivo sob o governo de Deus. Eu não vivo sob o governo de homens, eu vivo sob o governo do céu. E o céu manda eu lançar o meu pão sobre as águas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu gosto de gente ousada. Eu gosto de gente ousada. Sabe como foi que Zaqueu chamou a atenção de Jesus? Subindo em uma figueira brava, fazendo aquilo que ninguém teve coragem de fazer. O Senhor está dizendo: ouse. Fecha os ouvidos, ó. Fecha os ouvidos, porque se você tivesse dado ouvidos a tantas palavras maldosas, malignas, a tantas palavras de maldição, porque tem palavras que vêm que é como faca para entristecer o nosso coração. Tem horas que a gente tem que fechar os ouvidos. Porque gente para alavancar tem pouco, mas gente para puxar para trás é um monte. É um monte. E eles ficam esperando ver a nossa queda. E ainda fazem plateia. Só que o homem e a mulher que está direcionado por Deus, o homem e a mulher que resolveu obedecer ao Senhor, muitas vezes andará sozinho. Escute isso. Muitas vezes andará sozinho. Muitas vezes andará sozinho, mas trilhará caminhos de vitória, porque vai crer no que ninguém creu. Sabe por que Isaac colheu 100 vezes mais? Porque ele creu no que ninguém creu. Ele semeou numa terra que estava infrutífera.
era. A terra estava seca, mas a palavra do Senhor é de semeia aqui, fica aqui, não sai daqui. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não dê ouvido a essas vozes. Alguém diz, vou fazer um curso, já vai de novo, fez um esse dia. Alguém diz, vou montar o consultório, vai fazer o quê? Não tem nem cliente. Começa a trabalhar, e quando você começa a trabalhar, Deus vai te dar as ferramentas. Deus vai te dar as ferramentas quando você começar a fazer, as ferramentas virão. Aquilo que você precisa, Ele vai colocar nas tuas mãos. Sabe por que a palavra do Senhor vai dizer? Que Ele não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. A gente tem que ser ousado em Deus. Mais direcionado por Deus. Jesus não dá ouvido a elas, e eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho fechado os meus ouvidos para muita coisa, porque é cada palavra negativa, tem cada coisa que a gente ouve, só ouve porque tem ouvido, mas eu tenho aprendido, eu retenho o que é bom, e o que é ruim eu lanço por terra. Aprenda a reter o que é bom. Jesus não se importa se está cheirando mal, Ele só quer que retire a pedra. E a ordem de Jesus vai continuar a mesma, retire a pedra. Quando eles retiram a pedra, Jesus vai bradar o nome de Lázaro, Jesus vai gritar. E eu quero que você entenda que ali existiam outras cavernas com pessoas também enterradas, sepultadas ali. Mas Jesus vai gritar, Lázaro, sai para fora. Sabe por que Jesus grita Lázaro? Porque se ele dissesse defunto sai para fora, sairia muitos defuntos ali. Mas aquela promessa era para Lázaro, a bênção era de Lázaro. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Tem gente que está querendo entrar em bênção que é tua, mas Jesus vai gritar é o teu nome. Tem gente que está querendo sentar em cadeira que Deus te deu, mas Jesus vai gritar é o teu nome. Tem gente que está querendo pegar o que é seu, mas vai endereçado com o teu nome. Deus vai chamar é o teu nome. E o lindo é que Ele chama alto, e o lindo é que Ele chama em bom som. É para que todos vejam, entendam e compreendam, porque Ele não é Deus de confusão, nem Deus de dúvida. Ele vai gritar é o teu nome, e o que é teu ninguém vai pegar. É o teu nome. É o teu nome. Ele vai dizer assim, Lázaro, ei, te prepara, porque alguém está dizendo assim, mas tem tantos candidatos para essa prova, você só precisa de uma vaga. Mas você vai concorrer com pessoas que são mais competentes do que você, mas você só precisa de uma vaga. Como é que você vai se meter nisso? Porque Jesus mandou. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Não olhe para o que eles estão a dizer. Olhe somente para Jesus. Alguém quer tomar a tua casa. Alguém quer tomar até teu marido. Olhe e deseja. Mas Deus está dizendo, tem teu nome. Eu entreguei, é teu. Não vai destruir a tua família. Não vai entrar no teu lar. Não vai roubar as tuas finanças. Te desejam mal. Mas a Bíblia diz que nem quem pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Você é abençoado. Você é abençoado. Lázaro sai para fora. E eu quero que você entenda que quando Lázaro morreu, você já viu uma múmia? Ela é toda enrolada. Lázaro foi todo envolto pelo um pano. Os braços de Lázaro estavam assim, ó, presos. As pernas de Lázaro estavam presos. Lázaro estava com um pano, uma toalha que cobria o seu rosto.
Não é costume judaico, é costume egípcio. Os egípcios eram que mumificavam as múmias e eles enrolavam toda em volta. Mas ao som da voz de Jesus, Lázaro vai se levantar. Aí sabe o que é que eu acho lindo? Eu quero que você entenda isso aqui, abra bem os seus ouvidos. E se preciso for, escute essa live outra vez. Porque eu vejo muita gente com mimimi. A missionária não veio, o pastor não veio até a minha casa. Ei, tem coisas que Deus vai só gritar o teu nome. Ele vai trazer a vida de volta para você. Mas você é quem vai sair de dentro desta tumba fria. Jesus podia ter dito para Marta e para Maria: entra lá e desenrola ele. Não, o Senhor diz: Lázaro, tu vai sair daí. A pedra eu retirei, mas o sair é com você. Lázaro entra dentro daquela cova, ele entra carregado, porque antigamente não tinham caixões, era maca de 4 pontas. Lázaro entra carregado, mas agora Lázaro vai sair dali pulando. Não tem como sair andando, as pernas estão ligadas, mas há sempre uma saída alternativa para quem resolveu não desistir. Lázaro vai sair dali de dentro pulando. Ei, entrou carregado, mas vai sair pulando. Entrou sem vida, mas vai sair com vida. Entrou calado, mas vai sair glorificando. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Esta luta que você está vivendo será para um grande milagre. Você vai sair glorificando. Você vai sair pulando. Você vai sair exaltando. Alguém diz: eu queria tanto ajuda. Alguém diz: eu queria tanto que alguém viesse pegar na minha mão. Jesus não deixou que ninguém entrasse lá para ajudar Lázaro a sair. Vai ter lutas e provas que você sairá sozinho, pulando, de um pé só, mas vai sair, né? Não fique esperando por ninguém. Às vezes a gente fica esperando: eu vou esperar fulano vir, eu vou esperar ciclano chegar. Se levante você em oração, busque você, jejue você, declare você. Quando o Senhor levou Ezequiel até aquele vale de ossos secos, ele diz: filho do homem, pode esses ossos reviver? Ezequiel fica assim, ele não sabe nem o que responder. Ele diz: tu o sabes. Ele diz: profetiza. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Profetiza diante dessa situação que você está vivendo. Esse marido que só murmura, profetiza. Diz: esse homem será uma bênção, será transformado. Ele verá o poder de Deus, o agir de Deus. Profetiza. Profetiza dentro desse trabalho onde você tem sido humilhado, porque tem lugares que é tão humilhante, a gente só fica porque precisa do salário. Profetiza ali dentro. Profetiza nessa empresa. Talvez você abriu e não dê ninguém. Você fique: Senhor, mas eu abri na tua direção, parece que ninguém vem. Profetiza dentro deste salão. Profetiza nessa empresa. Profetiza os clientes. O Senhor me prometeu um ministério, mas ainda não aconteceu. Começa a profetizar, a ver essa agenda cheia. Começa a ler Bíblia, buscar na palavra. Profetiza neste casamento: tá ruim, mas vai melhorar. Deus vai restaurar. Seja você uma bênção para você. Seja você uma bênção para a tua casa. Seja você uma bênção para o teu lar. Seja você uma bênção para a sua família. Não espere dos outros, não. Se levante você. Lázaro não esperou ninguém buscar ele lá. Quando o Senhor disse: Lázaro, sai, ele saiu. Ele podia ter gritado: tô preso, mas ele sai pulando. Então não espere ninguém vir, não. Faça por você aquilo que ninguém quer fazer. Acredite na promessa. Lázaro sai. E quando chega do lado de fora, o Senhor diz: desatai-o. Oh.
O Senhor vai tirar toda situação embaraçosa que vinha para trazer vergonha, que vinha para trazer prejuízo, que vinha para trazer afronta, que vinha para trazer desespero. Deus está quebrando as amarras de Satanás aqui esta noite. Pessoas que estavam em verdadeiros embaraços, vivendo amarrado, as finanças presas, o trabalho parece que não vai bem, a família desestruturada. Deus está quebrando algemas aqui esta noite. Edergue a soreblai, nelebiasto de récia. O Senhor desatai-o. E o Senhor vai dizer assim, ó, deixai-o ir. Sabe o que é lindo? É porque se alguém faz um favor pra gente, eles querem nos manter refém daquele favor que nos fez. Mas Jesus é diferente. Jesus não nos cobra nada, ele faz um milagre, mas ele diz, deixai-os ir. Ele nos liberta, mas ele diz, deixai-os ir. Jesus não obriga ninguém a ficar com ele. Jesus não obriga ninguém a amar. Amor não é imposto, é proposto. Jesus diz assim, deixai-vos ir. Aí eu vejo pessoas, porque te dá uma bênção por mês, quer pegar na tua mão e dizer, você tem que fazer o que eu quero. Não quer te escravizar. Deus não te fez para ser escravo de ninguém. O Senhor está dizendo, você é livre em mim. Eu te dou liberdade para ir, eu te dou liberdade para escolher. Eu te dou liberdade para você viver aquilo que você nunca viveu, porque tem pessoas que querem te segurar por causa de uma mixaria que te dá, e eu quero te dizer que Deus está quebrando essas amarras hoje. Deus está dizendo, deixai-vos ir. Quem já passou por isso? Alguém que fez um favor por você e acha que você tem a obrigação, porque tem gente que já faz querendo algo em troca. Não faz porque tem que fazer, não faz porque tem que servir. Faz porque assim, eu vou fazer por ela, aí no dia que eu precisar dela, ela tem que fazer por mim. A Bíblia diz, dê com a direita e esconda a esquerda. Fez, não passe na cara. Fez, não diga que fez. Faça por amor, faça por servir. Porque assim é a palavra. Mas tá cheio de gente melindrosa que quer te amarrar por conta de um favor que te fez. O Senhor está quebrando essas amarras esta noite. Tem gente aqui que está vivendo com o emocional abalado, porque precisa da ajuda de fulano, e fulano está sempre passando na cara. Porque eu fiz por você, porque eu lhe dei, você deve lealdade e fidelidade a mim, porque eu fiz. Gente que quer te amarrar por causa de uma mixaria. Gente que quer te subjugar. Aí passa na sua cara e diz, não, né? Mas assim, eu não tô cobrando nada de você, não. Tô só lhe dizendo, tá passando na cara é porque tá cobrando. Não fez por amor, fez querendo receber algo em troca. Mas Jesus é diferente. Jesus é diferente. Jesus é diferente e vai fazer a diferença. Não vai te deixar subjugado. Deus vai desatar você. Sabe por que ele não deixou ninguém atrás de Lázaro? Para depois não dizer, foi eu que te tirei. Porque tem gente que quer a glória de Jesus, quer o mérito que é todo de Jesus. Tá aí porque eu dei, tá assim porque eu fiz. Deus está dizendo que vai quebrar as marras de Satanás, que quer te prender. Porque, ei, o diabo usa quem quer. E tem usado até gente que se diz que é crente, viu? Hoje, e eu quero que você declare pelos olhos da fé, que o Senhor vai quebrar amarras. Pessoas que viviam te subjugando. Tem gente que não tem um minuto de paz, porque vive com pessoas no calcanhar. Aí se acha obrigado em fazer, porque tem que agradar fulano. Não porque fulano já fez tanto por mim, eu tenho que fazer por ela. Você tem que fazer aquilo que você pode, você tem que fazer aquilo que você dá. Fulano não tem que subjugar você por conta de um favor que te fez. Aí o Senhor vai dar um ensino pra gente assim que é precioso. O Senhor devolve a vida daquele homem. O coração de Lázaro já está parado, as veias de Lázaro já estão secas. Aí o Senhor vai dar uma ordem, vem para fora, o coração volta a pulsar, as veias voltam a ser cheias de novo. Lázaro sai e o Senhor diz assim para ele, olha, desatai-o e deixai-o ir.
Tem gente que quer te prender, mas a palavra do Senhor para você é desatar e deixar-o ir. Tem gente que quer te subjugar, mas o Senhor diz assim para você que hoje Ele está a quebrar. O Senhor está a quebrar amarras de Satanás. Porque eu vejo, irmão, pelos olhos da fé, eu ouço cadeias se quebrando aqui. Tem gente que está sofrendo, já está com o emocional abalado, porque muito tempo viveu subjugado por pessoas e palavras malditas e maldosas. Mas hoje o Senhor está a quebrar. Na lamaia soreblayan choveia dergianda lablastu derrece. Lázaro vai. E nos versículos a seguir, Lázaro vai fazer um banquete. O Senhor vai te deixar livre. O Senhor vai te libertar. Não se espante não, porque Deus vai começar a tirar pessoas do teu caminho, viu? Deus vai começar a rolar pedras de tropeço. Deus vai começar a tirar pessoas do teu caminho, pessoas que não somam com você, pessoas que andam com você para te subjugar, que são falsas com você, que fingem um amor, porque tem gente que finge um amor pela gente que não tem. Aí o Senhor está dizendo, olha, eu estou tirando as amarras e estou te livrando. Eu estou tirando a amarra e estou te livrando. É noite de livramento de Deus aqui. É noite de livramento de Deus aqui. Pessoas que estavam presas, o Senhor está a libertar. É noite de livramento. Remaya sorecalai, edergianda lablassureblai derrécia. O Senhor está a livrar. O Senhor é noite de livramento. Re edergiastureplai decovianaiadagastu derrécia. O Senhor está a livrar. Fiel, Ele é fiel e bom, Ele é fiel e bom. Eu quero fazer uma oração com você. Você que tem vivido subjugado, você que tem vivido com pessoas que te maltratam, que querem colocar a coleira em você. Aí quando você sai disso, você quer sair assim, mas é ingrato. Aí quer chamar de ingrato. Não confunda ingratidão, porque tem gente que quer que a gente seja besta. Aí quando a gente não é, quando a gente se posiciona em Deus, aí diz é muito ingrato. Não, querido, é posicionamento. Eu aprendi a me valorizar no Senhor. Eu aprendi a ser quem sou em Deus. Eu não vou ser tapete de Satanás para ser pisado. Quando se posiciona, aí gera revolta no coração de quem queria te escravizar. Tem gente que se intrigou de você porque você não foi mais fantoche. Porque tem gente que queria pegar você como um fantoche para você fazer tudo o que seu mestre mandar. Mas nosso mestre é Jesus. Ele abriu os nossos olhos. Ele trouxe a verdade para nós. Ele não nos escraviza, ele nos liberta. A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aí ficam com raiva. Porque já não conseguem mais te manipular. Porque antes eu olhava pra você e dizia, mas eu fiz tudo por você, fiz porque te amo. Não, fez querendo algo em troca, fez pra te amarrar, te deu uma mixaria pra te ter no cabrecho. Aí você abriu os olhos, aí agora diz, é tão ingrata, não, é posicionada. É posicionamento, é saber quem eu sou, até onde eu posso ir, é não passar por cima dos meus princípios para agradar ninguém, é não tentar me encolher para caber na caixinha de seu ninguém, é posicionamento. É se valorizar, não me quer não, pois eu não vou não. Não sou bem-vinda, pois eu vou sair do meio. Porque tem horas que a gente vai... Gente, tem horas que a gente vai se espremendo tanto, que quando a gente viu, a gente passou por cima do nosso amor próprio, a gente passou por cima dos nossos princípios, a gente fica deprimida, oprimida, porque quer agradar pessoas que não pensam em um momento em nós, que pensam nelas. Porque quando uma pessoa faz algo pra você, pra passar na tua cara depois, ou esperando que você faça algo em troca,
Ela não está fazendo pensando em você, ela está fazendo pensando nela. Eu vou fazer por ela agora, porque mais na frente, se eu precisar, ela vai ter que fazer por mim. Então nunca foi por você, foi por ela. É forte essa palavra. Aí tem gente que quer nos subjugar porque eu fiz. Não, fez por ela, fez pensando nela. Mas Jesus nos liberta, Ele nos libertou. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você esta noite. Eu não sei qual é o tipo de opressão, eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Mas o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração. E eu sei que coisas grandes Ele vai fazer. Antes de orar por você, eu queria pedir para você, nós fizemos um canal. E eu queria pedir para você que você se inscrevesse no nosso canal. Eu vou colocar o link aqui do nosso canal. Essa live vai estar salva lá. Eu queria ter feito esse vídeo, essa live lá. Só que esse canal ele vai pedindo alguns requisitos a serem cumpridos, algumas metas. É novo, eu não sei mexer. E aí a gente vai... Futuramente a gente vai fazer live lá. Então eu queria pedir a todos os irmãos, nos ajuda, gente. Compartilha, dá like, deixa like, curte os vídeos, é importante, porque quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar, a plataforma vai entender que este vídeo é de relevância, então ela vai soltar para mais pessoas, entendeu? Então eu queria pedir a ajuda dos irmãos. Qual é o nosso intuito? É que mais almas sejam salvas para o reino de Deus, é que mais pessoas sejam alcançadas, porque tem lugares que eu não posso ir, tem gente aqui que está me assistindo de Cruzeiro do Sul, tem gente aqui que está me assistindo do Paraná, tem gente aqui que está me assistindo de Fortaleza. Então assim, é lugares que eu não posso ir, mas que a internet nos leva até lá. Então é um veículo. Então eu queria pedir encarecidamente que vocês nos ajudassem a crescer esse canal. Ajuda a gente a crescer o Instagram. Assiste as lives, maratona. A gente maratona tanta coisa que não nos edifica. Então assiste, manda para mais pessoas, compartilha. Seja um missionário e um ajudador nesta obra. Amém? Eu posso contar com vocês? Eu vou deixar o link aqui. Missionário, eu não consegui entrar por esse link. Vai no meu direct que eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Porque lá no canal, a plataforma, ela pede, tem algumas metas a ser seguidos. Então assim, a gente tem que ir cumprindo. Então eu preciso da ajuda de vocês. Eu sozinho não consigo. Nem Jesus trabalhou sozinho, ele escolheu 12 para si. Então eu quero pedir para vocês, curtam o vídeo, curtam, deixem like, porque às vezes 100 pessoas olham, mas só 5 dá like, aí não nos ajuda. Então curte, dá joinha, amém? Compartilha, abençoa. Eu fui tão abençoada através dessa missionária, essa palavra edificou a minha vida, vai edificar a vida de fulana, então eu vou mandar para ela. Em vez de mandar uma fofoca, manda mensagem de palavra, amém? Melhor do que falar da vida dos outros é falar de Jesus. Glória a Deus. Aleluias, Deus é bom. Queridos, agora nós vamos orar, fazer uma oração de fogo, vamos quebrar aqui toda maldição, todo jugo, porque o inimigo tem tentado lançar a palavra de tropeço, de embaraço, mas nós vamos lançar por terra em nome de Jesus. Já segue, você que não segue o nosso Instagram, já segue o nosso Instagram e já indica para mais pessoas, amém? O nosso canal tá repleto de vídeos, tem muita coisa boa lá, eu quero que você vá lá também, depois dá like lá, faz o canal crescer, tá bom? Para que a gente faça mais lives. Se vocês quiserem fazer mais live, então nos ajuda aí. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, engrandecer o Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Meu Deus, dizer ao Senhor que vale mais um dia nos teus atos do que 1000 anos em outra parte. Tome a nossa vida nas tuas mãos, vai quebrando agora toda palavra de maldição. Meu Deus, toda palavra de derrota lançada contra a nossa vida. Meu Deus, a tua palavra diz que por um caminho eles vêm, mas por 7 eles voltam. Senhor, a tua palavra diz que agindo o Senhor ninguém impede. A tua palavra diz que o Senhor já nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões.
corações. Senhor, em o nome de Jesus, não nos deixe subjugados a ninguém. Aqueles que querem, Senhor Pai, nos fazer de fantoche, lança por terra as pedras de tropeço, os embaraços. Meu Deus, nos ajuda, quebra agora toda palavra de maldição, toda oração contrária, pessoas que oram contrário contra a nossa vida. A tua palavra diz, Senhor, que a oração contrária, Senhor, é igual feitiçaria. Vai quebrando agora toda mandinga, obra contrária. Deus, aquilo que foi feito, dado a demônios, oferecidos, oferendas, nós quebramos na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, em o nome de Jesus, aquele que precisa de um milagre, faz milagre. Aquele que precisa de uma porta aberta, abre a porta. Manifesta o teu poder sobre a vida do teu povo. Entra, Senhor, onde eles não podem entrar. Faz o que para eles é impossível de fazer. Senhor, em o nome de Jesus, a tua palavra diz que grande é o Senhor, que ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou, que aquilo que é do Senhor, o maligno não toca. Nos esconde, Pai, debaixo das tuas asas. Toda oração contrária, toda palavra de maldição, toda vela acesa, todo espírito de pomba gira do inferno, tudo aquilo que foi lançado, Senhor, contra nós, para tentar trazer, Senhor, Senhor, destruição. Senhor, em o nome de Jesus, lança por terra. Quebra, Senhor, toda maldição hereditária. Quebra, Senhor, todo jugo. Ajuda-nos a vencer. Entra para onde nós não podemos entrar. Faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Manifesta do teu poder. É o que eu te peço e por fé já te agradeço. Em o nome de Jesus. E você diga, eu recebo a minha vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A live ficará salva. Você pode compartilhar e assistir depois. E mais uma vez, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Você que não nos segue no Instagram, nos siga no Instagram. Manda para o maior número de pessoas que você puder, amém? Deus abençoe. Até a próxima live. Fique com Deus e muito obrigada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Beijo no coração. Deus abençoe e até lá.